Estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 5 da frente 3, Química Orgânica, Reações Orgânicas. E o nosso módulo 5 são reações de substituição nucleofílica em haletos orgânicos. Nós já vimos uma introdução a essas reações de substituição nucleofílicas e agora vamos começar a estudar o mecanismo. Como é que essas reações de substituição nucleofílicas ocorrem e, no caso, por que esses dois mecanismos? Substituição nucleofílicas de primeira ordem e substituições nucleofílicas de segunda ordem. Vamos lá. Então, mecanismo da substituição do halogênio. Os reagentes que fazem substituição nos haletos orgânicos, nós já vimos que são os reagentes nucleófilos, que pode ser um ânion, como a hidroxila, que vai ser o principal ânion usado como referência, ou uma molécula neutra, como a água, que também é um excelente nucleófilo, que vai ser o principal nucleófilo neutro usado como referência. Por isso que as reações são de substituição nucleofílicas, porque os haletos orgânicos vão reagir com o nucleófilo. Então, essas reações são de substituição nucleofílica porque o halogênio vai causar um efeito indutivo negativo e aí deixando o carbono que está imediatamente ligado a esse halogênio parcialmente positivo. E é ele que vai ser atacado pelo nucleófilo. As reações de substituição nucleofílicas, que nós vamos representar por SN, podem ocorrer de acordo com dois mecanismos diferentes. As famosas SN1 e SN2. Aí é importante você relembrar um pouco lá da cinética química, na fisicoquímica. Porque substituição SN1 significa substituição nucleofílica de primeira ordem. E SN2, substituição nucleofílica de segunda ordem. Ora, lembra lá de cinética química? As reações podem ser classificadas quanto à ordem. Reação de ordem 0, reação de ordem 1, reação de ordem 2, né? Dependendo. E o que é ordem? É o índice, a ordem da reação. É a soma dos índices que estão lá na lei de velocidade da reação. Então, a reação de substituição nucleofílica ou de primeira ordem, ou monomolecular e já é molecularidade, né? Nós também estudamos molecularidade, reação monomolecular, bimolecular, trimolecular, vamos estar chamando principalmente de primeira ordem. Então, uma reação de substituição nucleofílica de primeira ordem, lá da cinética química, significa que a velocidade é igual a K, esse K é a constante de velocidade da reação, vezes o haleto de alquila, o haleto orgânico, elevado a 1. Veja que o nucleófilo não está indicado aqui porque a ordem do nucleófilo é 0. Eu poderia, inclusive, escrever assim, ó, a velocidade é igual a K, vezes o haleto orgânico, o haleto de alquila elevado a 1, vezes o nucleófilo elevado a 0. Quanto é a ordem do haleto de alquilo? Olha a cinética química, ordem 1. Quanto é a ordem do nucleófilo? Ordem 0. Quanto é a ordem da reação? Primeira ordem. 1 é o índice do haleto, o expoente do haleto. 0 é o expoente do nucleófilo na lei de velocidade. 1 mais 0, 1. Então, uma reação de primeira ordem significa que a velocidade da reação só vai depender da concentração do haleto de alquila. Não vai depender do nucleófilo. Guarde isso, que vai ser importantíssimo. O que é uma reação de substituição nucleofílica de primeira ordem? A velocidade é igual a K vezes a concentração do haleto orgânico elevado a 1 e o nucleófilo elevado a 0. A lei de velocidade indica que a velocidade dessa reação depende apenas do haleto de alquila, não depende do nucleófilo. Como a ordem é 1 para o haleto de alquila, se você dobrar a concentração do haleto orgânico, a velocidade dobra. Se você triplicar a concentração do haleto, a velocidade triplica. Já o nucleófilo, se você dobrar, triplicar, quadruplicar, reduzir a metade a concentração do nucleófilo, a velocidade não se altera, porque a ordem dele é 0. Show de bola! Olha que casamento maravilhoso nós estamos fazendo aqui entre reações orgânicas e
lei de velocidade de uma reação lá da cinética química, que é assunto lá do primeiro semestre, na físico-química, ok? E o que é, Alexandre, uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem? Uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem significa que a ordem da reação é 2, lógico. E por que é 2? Porque a velocidade vai ser igual a K vezes a concentração do aleto de alquila elevada a 1 e o nucleófilo elevado a 1. Quanto é a ordem do aleto de alquila? 1. Quanto é a ordem do nucleófilo? 1. Quanto é a ordem da reação? 2. Cinética química, show de bola. O que é que significa a ordem do aleto de alquila ser 1? Se eu dobrar a concentração do aleto de alquila, a velocidade dobra. 2 elevado a 1, 2. Se eu triplicar a concentração do aleto de alquila, a velocidade triplica. 3 elevado a 1, 3. E o que é que significa a concentração do nucleófilo também ser elevada a 1? Que se eu dobrar a concentração do nucleófilo, a velocidade dobra. Se eu triplicar a concentração do nucleófilo, a velocidade triplica. Em outras palavras, numa SN2, numa substituição nucleofílica de segunda ordem, a velocidade da reação tanto vai depender do aleto de alquila, como vai depender do nucleófilo. Isso aqui é fundamental que você entenda, por isso que eu reviso. SN1, substituição nucleofílica de primeira ordem. A velocidade só depende da concentração do aleto de alquila. Não depende da concentração do nucleófilo. Quem é bom em cinética já deve saber por quê, né? Vamos já ver. Porque na etapa lenta, que é a etapa que determina a velocidade da reação, tudo isso você já aprendeu em cinética, só vai estar presente o aleto. Na SN1, só vai estar presente o aleto de alquila. O nucleófilo ele vai vir na etapa rápida. A etapa rápida não determina a velocidade. Só quem determina a velocidade é a etapa lenta. Como só o aleto de alquila vai estar na etapa lenta, a velocidade só depende do aleto de alquila. Não depende do nucleófilo, que só vai estar presente na etapa rápida. Já na SN2, substituição nucleofílica de segunda ordem. Na primeira etapa, que é a etapa lenta do processo, tanto o aleto de alquila quanto o nucleófilo estarão presentes. Como os dois estarão presentes na etapa lenta, que é a etapa que determina a velocidade da reação, a velocidade depende dos dois. Daí, segunda ordem. Na SN1, na etapa lenta só tem o aleto, não tem o nucleófilo. Na SN2, na etapa lenta tem o aleto orgânico e tem o nucleófilo. Por isso depende dos dois, por isso que é uma velocidade, é uma reação de segunda ordem. Então, parabéns para você que entendeu isso aqui, para você que trouxe os seus conhecimentos lá da cinética química, aqui para o entendimento desses dois mecanismos famosíssimos, SN1 e SN2. Bem, então, independentemente do mecanismo, ou SN1 ou SN2, pelo qual a reação de substituição ocorre, ela é chamada de reação de substituição nucleofílica, porque é o nucleófilo que vai substituir o halogênio. É o nucleófilo que vai atacar o carbono parcialmente positivo, substituindo o halogênio. O mecanismo que predomina SN1 ou SN2 vai depender de alguns fatores. Da estrutura do aleto de alquila, isso vai ser mais importante, importantíssimo. Se é um aleto de alquila primário, secundário ou terciário, vai influenciar muito no tipo de reação que ele vai ter. Se é SN1, se é SN2. A reatividade do nucleófilo, né? Por isso que o halogênio mais reativo é o iodo, o menos reativo seria o flúor, que a gente nem usa. Depende da concentração do nucleófilo, principalmente no SN2, que a concentração do nucleófilo vai influenciar na velocidade da reação, na substituição nucleofílica de segunda ordem. O solvente em que a reação é realizada, o solvente ele influencia, favorecendo mais uma reação ou a outra, ok? Então, tudo isso são fatores que um químico orgânico tem para controlar a estrutura do aleto de alquila, a reatividade do nucleófilo que ele vai colocar, a concentração desse nucleófilo, o solvente que ele vai utilizar. Então isso dá uma margem muito grande para ele controlar o tipo de produto que ele quer obter. Então, a substituição nucleofílica de primeira ordem, que a gente começa a aprofundar agora,
também chamado de monomolecular, mas não esqueça que ordem e molecularidade são coisas diferentes. Cinética química, né? A ordem vem da lei da velocidade da reação, ordem 1. A molecularidade é o número mínimo de espécies químicas que precisam colidir simultaneamente para formar o complexo ativado de uma reação elementar. Então, molecularidade 1, molecularidade 2, molecularidade 3, que é a maior molecularidade que existe. Então, nós vamos sempre estar usando, de preferência, primeira ordem, segunda ordem. Então, na SN1, a velocidade vai ser igual a K, vezes a concentração do aleto elevada a 1, e eu gosto muito de dizer, vezes a concentração do nucleófilo elevada a 0. É muito importante que você saiba que quando eu estou dizendo que a ordem do aleto de alquila é 1, eu estou também dizendo que a ordem do nucleófilo é 0. Então, a concentração do nucleófilo não vai influenciar na velocidade, porque ele não vai estar presente na etapa lenta, ele vai estar presente na etapa rápida. Cinética química fundamental para entender os mecanismos SN1 e SN2. A velocidade da reação depende somente da concentração do aleto de alquila, ou seja, somente de um dos reagentes. Não vai depender do nucleófilo, da concentração do nucleófilo, que é o outro reagente dessa reação. A ligação carbono-halogênio, na primeira etapa, vai se romper heteroliticamente, porque o halogênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o carbono vai ficar positivo, formando um carbocátion. E aí nós vamos relembrar a estabilidade dos carbocátions. O carbocátion terciário é mais estável do que um secundário, que é mais estável do que um primário, que é mais estável do que um carbocátion de metila. E vai se formar um aleto, cloreto, brometo e iodeto. Ok? O carbocátion, depois, isso na primeira etapa. Numa segunda etapa, essa é a etapa lenta do processo, formação do carbocátion, havia uma heterólise separando o halogênio do carbono, formou o carbocátion, etapa lenta. Só tem mesmo o aleto orgânico presente nessa etapa. Ele é a determinante da velocidade. Não tem nucleófilo ainda. Por isso que a velocidade só depende do aleto. Na segunda etapa é que o aleto vem atacar o nucleófilo. O nucleófilo, desculpem, que é o aleto, vem atacar o carbocátion. Aí o nucleófilo só aparece na segunda etapa, que é a etapa rápida, ele não entra na velocidade. O carbocátion vai reagir com o nucleófilo para formar um novo produto de substituição. Então vamos ver em linhas gerais essa reação em duas etapas, ainda em linhas gerais. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo real, pegando uma molécula real. Então nós temos aqui aquela ligação covalente polar, onde o halogênio é parcialmente negativo e o carbono parcialmente positivo. Então, primeira etapa do processo, heterólise da ligação carbono-halogênio, formando um carbocátion. Esse carbocátion, quanto mais estável, melhor. Por isso que essa reação ela é mais rápida e ela é mais favorecida. Uma reação SN1, se for um aleto terciário, porque aí o carbocátion formado é um carbocátion terciário, que é o mais estável desses carbocátions de alquila, e aí foi liberado o aleto, cloreto, brometo ou iodeto. Então, na primeira etapa, quem é que está presente? Só o aleto orgânico. Essa é a etapa lenta do processo. Então, qual é a velocidade? Velocidade é igual a K vezes o aleto de alquila elevado a 1. Nucleófilo elevado a 0, porque não tem nucleófilo aqui. Na segunda etapa, como é que a gente poderia denominar essa segunda etapa? Ataque do nucleófilo ao carbocátion, formando o produto final. O nucleófilo ataca o carbocátion, que é um carbocátion estável, formando o produto final, um produto de substituição. O halogênio foi substituído pelo nucleófilo. Como o nucleófilo só entrou na segunda etapa, e a segunda etapa é a etapa rápida, a ordem dele é 0. Então, essa junção que a gente está fazendo aqui entre a cinética química e o mecanismo SN1, e daqui a pouco SN2, é fundamental. Ainda um exemplo genérico, colocando o nome das etapas, né? Mecanismo da SN1. Cuidado, né? E aqui muito cuidado, porque o que é que significa SN1? Substituição nucleofílica de primeira ordem, que a velocidade é igual a K vezes o aleto elevado a 1 e o nucleófilo elevado a 0. Esse 1 não é o número de etapas da reação, porque uma SN1 ela acontece em duas etapas. A primeira etapa é a formação do carbocátion. É a etapa lenta do processo. Só depende do aleto, por isso que ela é de primeira ordem. Na segunda etapa, o nucleófilo ataca o carbocátion para formar o produto final.
Então, SN1, cuidado, esse 1 não é o número de etapas da reação, porque pelo contrário, a SN1 ela ocorre em 2 etapas, quando o nucleófilo é um ânion, ou em 3 etapas, quando o nucleófilo é uma molécula neutra, como a água, que nós vamos já ver também. Então, ela ocorre em 2 etapas, a gente costuma dizer, mas essas 2 etapas podem se estender a 3 etapas, né? Então, o 1 não tem nada a ver com etapas. O 1 é a ordem da reação, dizendo que a velocidade só depende de um reagente. E qual é esse reagente que tem ordem 1? É o haleto orgânico. O nucleófilo, a ordem dele é 0. Então, a primeira etapa, formação do carbocátion, dissociação ou ionização do haleto orgânico, formando o carbocátion, de preferência um carbocátion terciário. Esse carbocátion terciário, nós temos aqui 3 grupos alquila, e essa é a etapa lenta do processo. Por isso que a velocidade só depende do haleto orgânico, não depende do nucleófilo, que não está presente na etapa lenta. Segunda etapa é ataque do nucleófilo, né, que é o íon H- ao carbocátion. O nucleófilo ataca o carbocátion, formando o produto de substituição. Essa é a etapa rápida do processo. A velocidade não depende da etapa rápida, só da etapa lenta. A ordem do haleto de alquila é 1, a ordem do nucleófilo é 0, a ordem da reação 1 é uma reação SN1. Okay? Mas ela ocorre em 2 etapas, porque na primeira etapa forma o carbocátion, só depende da concentração do haleto, a velocidade. Aí na segunda etapa o nucleófilo ataca o carbocátion, formando o produto final. Okay? Então a velocidade da reação global depende somente da etapa lenta, ou seja, da primeira etapa, dependendo, portanto, somente da concentração do haleto orgânico. Sintetizando aqui algumas coisas que a gente já falou, para que isso fique muito sedimentado aí na sua cabeça. Então, a velocidade só depende da primeira etapa, que é a etapa lenta. E quem está na etapa lenta é só o haleto orgânico. O nucleófilo só entra na segunda etapa. Aumentando a concentração do nucleófilo, que a gente está representando como sendo o ânion ou H-, a velocidade da reação não é alterada, porque o nucleófilo está na etapa rápida. Você só aumenta a velocidade dessa reação se você aumentar a concentração do haleto orgânico e não do nucleófilo. Esse mecanismo SN1 ocorre principalmente em haletos de alquila terciários. Por quê? Porque o carbocátion terciário é mais estável do que um carbocátion secundário, que é mais estável do que um carbocátion primário, que é mais estável do que um carbocátion de metila. Nós já estudamos isso, estabilidade dos carbocátions, ok? Então, nesse caso, um carbocátion terciário, formado na primeira etapa, naquele exemplo genérico, é um carbocátion muito estável. Então, quem lembra a estabilidade dos carbocátions de alquila, né, existem carbocátions mais estáveis do que os de alquila, quando ele se estabiliza por ressonância, quando começamos a ter dupla ligação, ou então um carbocátion que tenha anel benzênico, que se estabiliza por efeito mesomérico, né? Mas no caso dos carbocátions alquila, o mais estável é o terciário. Por quê? Porque nós temos 3 efeitos indutivos doadores dos grupos alquila. Né? Os grupos alquila, eles empurram pares de elétrons para esse carbono parcialmente positivo, estabilizando esse carbono parcialmente positivo. No caso do terciário, ele é o mais estável. A gente até explicou isso também lá no nosso módulo, por um efeito chamado de hiperconjugação, né, que é outra explicação, além do efeito indutivo positivo. Vamos ficar aqui com o efeito indutivo positivo, que ele é muito claro para nós. Os grupos alquila têm efeito indutivo doador. São 3 efeitos indutivos doadores num carbocátion terciário, estabilizando bastante o carbocátion terciário. No caso de um carbocátion secundário, nós só temos 2 efeitos indutivos doadores, porque o outro é o hidrogênio. Então ele já é menos estável do que o terciário, tem menos tendência a se formar do que o terciário. Quanto mais estável, mais tendência a se formar. Por isso que o mais fácil é um haleto de alquila terciário ter esse halogênio na primeira etapa, separado heteroliticamente do carbono, para formar um carbocátion muito estável. O secundário menos estável do que o terciário. Já o primário é menos estável do que o secundário, porque só tem um efeito indutivo doador, amenizando essa deficiência de carga do carbono parcialmente positivo. E aqui um carbocátion metila, que é o menos estável de todos. Então a reação SN1, pessoal, que na primeira etapa tem que formar carbocátion,
tem que formar carbocátion, porque na primeira etapa só tem o haleto. Na segunda etapa, o carbocátion vai ser atacado pelo nucleófilo. Ela ocorre preferencialmente com haletos de alquila terciários. Então, se você tiver na reação um haleto de alquila terciário, você já sabe que a reação vai acontecer preferencialmente por SN1. Substituição nucleofílica de primeira ordem. Primeira etapa vai formar o carbocátion, só vai ter o haleto presente, o nucleófilo não vai estar presente. Secundário, pode acontecer ainda, ok? Pode acontecer por SN1, mas pode acontecer também por SN2, que nós vamos já estudar. Terciário, principalmente SN1, que é a formação de carbocátion. Secundário, pode acontecer também SN1. Podemos ter formação de carbocátion na primeira etapa, quando o haleto de alquila é secundário. Mas já pode acontecer SN2, que é um mecanismo que nós vamos aprender mais na frente. Agora, primário e de metila não tem como. Já vai acontecer por um outro mecanismo que não forma carbocátion, que é o mecanismo SN2. A reação vai acontecer sem formar carbocátion, aí vai depender tanto do haleto de alquila como do nucleófilo, por isso que vai ser SN2, substituição nucleofílica de segunda ordem. A velocidade vai depender do haleto de alquila e do nucleófilo, mas paremos aí um pouquinho, que SN2 é daqui a pouco. Estamos focados em SN1, mas já fica claro, SN1, preferencialmente haletos de alquila terciários, para formar um carbocátion terciário, que é o mais estável de todos. Secundário pode acontecer também. Tanto SN1 como também acontecer SN2 que a gente vai estudando. E aí, primário e metila, aí não vai formar esse carbocátion. Como não forma carbocátion, não pode ser SN1, porque a primeira etapa do SN1 é formar o carbocátion. Vai ser SN2. Que quando a gente aprender SN2, você vai ver que não tem formação de carbocátion, ok? Então, a ordem decrescente de reatividade da SN1, o haleto terciário, que forma o carbocátion terciário, que é o mais estável, é o haleto mais reativo. Depois vem o haleto secundário, que forma um carbocátion secundário, que também é estável. Aí aqui, haleto primário e de metila são muito pouco reativos, né? São pouquíssimos reativos para SN1, porque o carbocátion primário e o carbocátion de metila, a estabilidade é muito pequena, eles não tendem a se formar, portanto a reação não tende a acontecer via SN1, mas sim via SN2. Por isso que eu te disse, a estrutura do haleto de alquila é fundamental para você saber qual é o tipo de mecanismo que vai acontecer. Se for um haleto de alquila terciário, tem tudo para ser SN1, formando carbocátion. Se for secundário, aí o químico escolhe, pode ser SN1 ou SN2. Ele tem as condições para favorecer mais um ou outro. Agora, se for primário ou metila, não tem como acontecer SN1, a reação seria extremamente lenta. O principal mecanismo seria SN2, que a gente vai estudar também, ok? Avancemos aqui no nosso mecanismo SN1. Agora, mais um exemplo, agora usando um haleto de alquila terciário, o cloreto de terquibutila, né? Cloreto de terquibutila e o nucleófilo é água, e meio básico, certo? E aí é uma substituição de primeira ordem, porque a primeira etapa vai ser a formação de um carbocátion terciário. A segunda etapa, ataque do nucleófilo, que pode ser a hidroxila ou a água, posso escolher, formando um álcool. Substituição, o haleto foi substituído pelo nucleófilo, e aí nós temos a saída de HCl, mais o HCl com a base, o ácido reage com a base, produzindo NaCl e água. Então o produto inorgânico acabaria sendo, no final de tudo, NaCl, que eu teria agora uma reação inorgânica acontecendo. Um ácido reagindo com a base, para produzir sal e água, daria NaCl e água o produto dessa reação, ok? Vamos ver o mecanismo desse cloreto de terquibutila a partir de uma reação de substituição, formando esse álcool, né, que seria o tebutanol, ou então ó, o 2-metil-2-propanol, né? 2-metil-propan-2-ol, 2-metil-2-propanol, ou álcool tebutílico, álcool terquibutílico, que é o nome usual, já que aqui é o cloreto de terquibutila, nome usual, ali é o álcool terquibutílico também, nome usual. Vamos lá, mecanismo SN1. Primeira etapa, ionização do haleto orgânico, formando o carbocátion estável, que é um carbocátion terciário. Essa é a etapa lenta do processo.
Então nós temos aqui o cloreto de terc-butila, sem a presença do nucleófilo. A velocidade só vai depender do haleto orgânico, por isso que é uma SN1, substituição nucleofílica de primeira ordem. Formou um carbocátion muito estável, que é um carbocátion terciário, e o ânion cloreto, Cl-, faltou aqui a carga negativa do cloreto. Ok, primeira etapa. Segunda etapa, já é a etapa de término, é o ataque do nucleófilo, que eu estou escolhendo aqui para ser a hidroxila, já que a gente está trabalhando em meio básico, do íon OH- ao carbocátion. Essa é a etapa rápida do processo. O nucleófilo ataca o carbocátion, forma o álcool correspondente, e se você somar as duas etapas, você vai cancelar o carbocátion, aí vai ter o haleto reagindo com o nucleófilo, produzindo álcool e o cloreto. O cloro foi substituído pela hidroxila. A etapa rápida do processo é a etapa que o nucleófilo ataca o carbocátion. Como o nucleófilo só entra na etapa rápida, ele não participa da velocidade da reação, por isso que a velocidade é igual a K vezes a concentração do haleto orgânico elevada a 1, que ele está na etapa lenta, e o nucleófilo é elevado a 0, porque ele está na etapa rápida, ele não entra na velocidade dessa reação, ok? Então, você com isso já está dando alguns passos interessantes em relação ao mecanismo SN1. Nós voltamos já já para a gente finalizar o mecanismo SN1, lhe mostrando agora um nucleófilo que não vai ser um ânion, mas sim uma molécula neutra, como a água. Agora vamos usar a água como nucleófilo e vamos mostrar também o gráfico dessas reações, ok? Voltamos já já com a terceira parte.